Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso empatou em 1-1 com o Madureira no estádio de Edson Passos. Chego aqui agora com um vídeo a respeito do que foi o jogo. Fabi, e a live pós-jogo? Pois é, se o Botafogo tivesse apresentado alguns elementos diferentes, alguns novos recursos no jogo, talvez pudéssemos tratar isso ao vivo. Como já tivemos hoje a redação do Bandeira ao vivo pela manhã, a live pré-jogo com o Almanac Botafoguense, agora estou trazendo este vídeo gravado. Amanhã, conteúdo normal, redação do Bandeira ao vivo pela manhã, parte da tarde vídeo, na parte da noite a live especial. Jogo 1-1, oscilações na partida. O Botafogo começou o jogo muito bem, pelo menos na questão de imposição, jogando dentro do campo do Madureira. É por isso que é importante fazermos recortes a respeito do que são as partidas de futebol. O Botafogo começou muito bem, depois que tomou o gol foi muito mal, começou o segundo tempo pior ainda e depois que empatou voltou a tentar se organizar ofensivamente. Não conseguiu de fato a virada, mas mostrou algumas coisas importantes. Agora, há erros cruciais, já conseguimos identificar algumas coisas. Tem jogadores que individualmente não vão bem, e aí eu tenho que concordar com muitos torcedores que pedem, por exemplo, a oportunidade para algum outro jogador já no lugar do Marcinho, que teve mais uma grande chance hoje e realmente não rendeu, embora não tenha se omitido. Vou falar sobre as peças daqui a pouco na análise individual e vou falar também a respeito da parte tática. Eu preciso que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Isso aí é fundamental, é muito fácil, é só clicar aí em inscrever-se embaixo do vídeo e é de graça. Se você quiser também contribuir de alguma forma financeira com o canal, pode ser membro, aqui também tem o botão Seja Membro e você tem que deixar o seu like. O like é fundamental para o crescimento do canal Fabiano Bandeira. Ative o sininho para que você receba a notificação de todo o conteúdo que tem aqui falando a respeito do nosso fogão. Então o Glorioso começou de maneira impositiva dentro do campo do Madureira, circulando muito a bola. O Glorioso que começou o jogo com Douglas Borges no gol, Jonathan na lateral direita, Canu e Gilvan na zaga e o PV na lateral esquerda. Kaique, Friso, a ideia era de Felipe Ferreira por dentro, Marcinho, o Marco Antônio e o Babi. Inicialmente, o Botafogo conseguiu circular a bola, teve uma baita finalização do Jonathan, o goleiro tirou muito bem, poderia ter sido um golaço, e o Botafogo tentou e conseguiu circular a bola ali, incomodando a defesa do Madureira. Só que o Madureira, entendendo que o Botafogo utiliza muitos lados do campo, abriu bem a sua linha defensiva no sentido de posicionamento, não abriu para dar brecha. Conseguiu colocar os jogadores de uma forma bem interessante no sentido da marcação para não passar tantos problemas. E o Botafogo não conseguiu se articular. O que fez falta aí? O homem que faz a ligação por dentro, o tal do meia central. O Felipe Ferreira, que talvez na ideia pudesse ser esse homem, não foi de fato o meia central. E nem na troca, que às vezes o Felipe Ferreira ia para a ponta, aí o Marco Antônio centralizava, também não deu certo. O Marcinho, quando chegava por ali, também nada acontecia. O Botafogo, mesmo assim, conseguiu ser impositivo, conseguiu trabalhar a bola e deixar o Madureira bem retraído. Na primeira bola que o Madureira saiu, houve uma finalização de longe, o Douglas Borges fez uma boa defesa, e na segunda, houve o cruzamento. Reparem, quando vocês puderem assistir o vídeo, o cruzamento acontece e o Canu falha clamorosamente. O Canu não sobe um biscoito sem recheio do chão. E quando ele não sobe, ele dificulta demais o tempo de reação do Jonathan, que está logo atrás dele, fechando no segundo pau. A bola bate no Jonathan, aí tem a confusão, Douglas Borges tenta tirar, a bola vai no pé do atacante do Madureira que faz o gol. Então, houve outras falhas? Talvez, ainda tem que identificar se o Jonathan poderia ter tido uma reação mais rápida, se o Douglas Borges poderia ter feito outra coisa, mas o Canu falhou ao não subir e perdeu o tempo da bola, e aí culminou com todo o desastre e aconteceu o gol do Madureira. A partir daí, o Botafogo acabou no jogo, o Jonathan mesmo que estava bem na partida, deixou muito a desejar depois disso, e o Botafogo não conseguiu fazer valer a autoridade que estava tendo no jogo antes de tomar o gol. Veio o segundo tempo, nenhuma mexida e o Botafogo foi muito mal também. Quase que o Madureira aumenta
Quase que o Madureira faz o segundo gol. Aos pouquinhos o Botafogo foi se recondicionando dentro do jogo e aí começaram as trocas. Felipe Ferreira e Marco Antônio deram lugar a Enio e Ronald, que não entraram tão bem. O Ronald bem apagado, mas dessa vez, mesmo não entrando tão bem, o Enio incomodou um pouco pelo lado esquerdo, tentou fazer algumas jogadas, articular contra-ataques, e quando o Botafogo buscava os ataques, o Madureira matava com faltas no meio-campo. O Botafogo tem que ter essa experiência, um time de menor investimento estava tendo. Quantos e quantos ataques do Botafogo foram quebrados por essas faltas dos jogadores do Madureira? E o Matheus Babi estava lá na frente, pouco participativo, quase que nada no jogo, mas estava lá, estava escalado pelo treinador. Entrou o Rafael Navarro e entrou também o Varley. E aí o Botafogo conseguiu, de alguma forma, atacar um pouco mais, voltar para o jogo. O Varley entrou no lugar do Jonathan, ou seja, fez ali a lateral, que ele também joga como lateral direito, e o Ronald ficou de um lado, o Enio do outro, com o Rafael Navarro, já o Matheus Babi por dentro, já virou quase com 4-2-4. Numa jogada na qual o Botafogo teve a possibilidade de movimentação e encaixe rápido, com participação de Friso, Kaique e do próprio Navarro, que recebeu dentro da área e deu um chutaço, o Babi foi lá na pequena área e fez o gol de empate. Assim o Botafogo conseguiu ter um pouco mais de volúpia no campo ofensivo. Mas o Madureira não se deu por vencido, até porque o jogo estava 1-1. Mas tentou também atacar o Botafogo. O Botafogo, às vezes, articulava contra-ataques, porque estava sendo atacado pelo Madureira. E o que funcionou nesse meio-campo do Botafogo hoje, para mim, um pouco melhor, foi a dupla Friso e Kaique. Porque nós sentimos muita falta dessas peças ou dessa peça que tem que articular por dentro, chamar o centroavante para fazer um pivô, encontrar um passe em média distância para de repente um ponto entrar em diagonal. Isso faltou muito no Botafogo, mesmo com as entradas dos 4 jogadores que citei. Quando o Ricardinho entrou, ele tentou achar esse tipo de dinâmica no jogo. Não teve muita facilidade, mas já deu para ver que na parte técnica o Ricardinho tem qualidade, falta aquela parte física um pouco mais apurada. Não foi um bom jogo no geral, aqui eu estou fazendo uma leitura do que aconteceu e não foi um bom jogo. O árbitro deu pouco acréscimo, 4 minutos foi pouco, e na última bola uma falta bem cobrada pelo Ricardinho, originou um escanteio não cobrado porque o árbitro acabou antes dessa bola ser batida. 1-1, um placar ruim para um jogo ainda bem abaixo da crítica. O Botafogo precisa muito melhorar o seu jogo e precisa muito melhorar as peças. E aí a gente entra na análise individual. O Douglas Borges, muito bem, ele fez uma defesaça no segundo tempo, que depois o PV tirou quase que embaixo da trave também, do travessão. O Jonathan começou bem, depois do gol ele foi mal, ele parou de jogar. O Canu, pelo lado direito, precisa evoluir, ele jogou abaixo do que ele joga e falhou no gol. Acertou outras coisas, mas jogou menos do que vem jogando. E o Gilvan, para mim, tranquilo, foi bem na zaga. O PV, para mim, talvez o melhor jogador do Botafogo na linha. Moleque com personalidade, jogador que vai ao ataque, deu um belo drible, quase um chapéu no primeiro tempo, em progressão, isso que é importante. Marcação, tem força, bem interessante o PV jogando na lateral esquerda do Botafogo. A dupla Kaique e Friso, para mim, funcionou melhor hoje. O Kaique jogou melhor do que havia jogado contra o Nova Iguaçu, deu mais dinâmica, puxou contra-ataques, marcou, fez lá um cruzamento que ele roubou uma bola bem na linha lateral do jogador do Madureira, cruzou, a gente até pensou que foi pênalti na hora, mas que nada, a bola bateu no rosto do jogador adversário, isso no primeiro tempo. Tentou iniciar construção de outras jogadas, gostei do Kaique hoje. O Matheus Friso não pode achar que vai encontrar todos os lançamentos possíveis, porque não é assim que funciona, mas ele tem qualidade, dá os passes que quebram a linha, é um bom jogador e vai evoluir mais. Hoje eu gostei dele. Aí vem o trio, para mim, que quebrou a linha de jogo, a linha ofensiva do Botafogo. Marco Antônio, sumido, pouco fez no jogo. Felipe Ferreira, sumido e quando aparecia ia muito mal nos fundamentos, foi muito mal. E o Marcinho, que desses aí é quem está jogando há mais tempo como titular, foi o que mais apareceu. Ele não se omitiu, mas errou praticamente tudo que tentou. Muito mal, Marcinho. O Chamusca já pode colocá-lo no banco, se quiser utilizar o jogador novamente,
para fazer testes, vai colocando durante os jogos, porque como titular hoje, o Marcinho acaba atrapalhando a evolução da equipe do Botafogo. O Matheus Babi é um caso à parte, e a minha pergunta na coletiva do Chamusca, eu perguntei ao Chamusca como ele enxerga a posição de centroavante hoje no Botafogo. Porque o presidente Durcésio Melo afirmou que o Babi está desmotivado. O Rafael Navarro vem entrando com muita vontade, participando dos gols. E o Matheus Nascimento, jovem talento do clube, não está tendo oportunidade. Então eu perguntei isso ao Chamusca. O Babi foi mal no jogo. Ele fez o gol. Centroavante tem que fazer gol. Tranquilo. Mas na participação, ali dentro da área mesmo, não foi bem. Pelo menos não saiu tanto como na última partida contra o Nova Iguaçu. Digo, da área. Mas tem que melhorar muito e está prestes a ser negociado. Eu falei e repito, eu não teria escalado o Matheus Babi. O gol não me faz mudar de opinião sobre isso. O Rafael Navarro foi muito participativo quando entrou mais uma vez. Dos jogadores que entraram, o Ronald abaixo hoje, bem abaixo. O Enio, mesmo não indo tão bem, incomodou bastante o lado direito da defesa do Nova Iguaçu. O Ricardinho já tentou mostrar uma movimentação, uma qualidade no passe bem interessante. O Varley, jogando na lateral direita ali, fez ok, feijão com arroz. E o Rafael Navarro, mais uma vez bem e mais uma vez participando de gol. Para mim, o Navarro tem que ser titular do time do Botafogo. Então, vocês vão assistir a coletiva do Chamusca. Amanhã eu devo recortar a pergunta que fiz e a resposta do treinador sobre o centroavante para colocar nos conteúdos aqui do canal. Então é isso, galera. Eu peço para que vocês deixem um like, isso é muito importante. Compartilhem o canal Fabiano Bandeira, se inscrevam. Quem já é inscrito, traga novos inscritos. Tem sempre que lembrar também que o canal Fabiano Bandeira é parceiro da marca 2DCel, onde vocês encontram produtos de extrema qualidade. Agora sim, estamos muito juntos. Saudações alvinegras, valeu, fui! You make me